Cara, a questão do Renato Portaluppi, que a Tainá tava pedindo já a contratação dele no Grêmio aqui nos stories dela. Já não Tava era isso, pedindo não. Mas, cara, que loucura. Eu tô muito com o Beckler. Pra mim, ele já tá de saco cheio e já faz um tempo que me parece que ele... Mas ele tá de saco cheio, então, do pacote futebol. Não do Fluminense. mas acho que foi Não meio do isso, Grêmio, né? do pacote É futebol. isso. É, eu jogo a cada isso. 3 dias. Mas é isso aí Assim, mesmo. rede social, mano, vai ter... Se eu pudesse não ter rede social, pra mim tava ótimo. Ontem, 11h30 da noite, estava eu, Canega, assistindo uma série e chegou uma notificação, 11h30 da noite. O cara estava me xingando porque eu deixei o Neymar na lista de maiores jogadores brasileiros da história. Tipo, quão deprimente deve ser a vida de uma pessoa que 11h30 da noite, numa terça-feira, não tá vendo uma série, não tá comendo uma comidinha, não tá escutando um som. Dormindo. Não, ele esteve... E era o único post que eu tenho no meu feed, que como é collab com a TNT, ele pode comentar sem me seguir. Ah, sim. Ele claro. achou esse post, enfim, eu, de verdade, pra comentar. todo, assim, enche o saco, mas tô aqui, que dia que é hoje? 24, semana que vem vai cair o Pix, e é isso, o Renato devia ter pensado assim, enfim, segue o jogo. Eu acho que tem vários pontos aí, assim, eu entendo em algum lugar, porque isso eu acho que incomoda a todos nós, Sim, o barulho que a rede social faz, mesmo que a gente tem consciência de que não deveria incomodar, mas em algum momento, Sim, claro. em algum Isso lugar, dá uma cutucadinha, assim. Só que eu acho que o Renato já viu muitas vezes isso ser positivo para ele. O Renato soube muito lidar com a imprensa por muito tempo e acho um mérito, no fim das contas, tá? Durante a Copa do Mundo de Clubes, quantos elogios foram feitos ao Renato? Exato. E com razão. E o Renato, E aí, ele na é hora um- da crítica, ele parece uma coisa que é absurda. ele é um cara midiático, né? Ele é um cara midiático. Ele podia ter escolhido outro caminho que outros técnicos já usaram. Sei lá, o Tite, que era um cara gigante, era um cara que falava o que tinha que ser falado na coletiva, passava batido ali o trabalho dele e beleza. O Renato foi um cara que sempre jogou para a torcida, falou para a torcida, e eu sou um grande fã do Renato Gaúcho, achei ele um grande treinador, mas acho que ele foi muito mal, muito mal. Me deu a sensação de... Mal ao pedir demissão ou mal ao pedir demissão. mal no jogo inteiro, né? Porque as Então, substituições dele as realmente substituições sim. foram boas. Eu já falei isso aqui, acho que inclusive você estava no programa comigo. Eu acho que a torcida do Fluminense tem um pouco de desconexão com a realidade que o elenco que o Fluminense Sim, tem. total. Eu acho que eles acham que tem um elenco acima do que tem. Eu acho que o trabalho do Renato ele era bom. Não era espetacular, ele era bom, semi de Copa do Brasil. Não podia ter sido eliminado ontem. Acho que a gente está de acordo que o time do Lanús é bem inferior ao time do Fluminense. E fez uma ótima Copa do Mundo de Clubes, num momento em que o Fluminense talvez fosse o brasileiro mais fraco dentre os 4 que tivessem lá. Com certeza. Então, era um trabalho Sim. justo, acho que era um trabalho ok. Se o Renato não pedisse demissão, ele não seria demitido ontem. Eu acho que ele acabou colocando uma crise no Fluminense que talvez ele conseguisse passar por ela de maneira, de certa forma, até tranquila, assim. Então, se o Renato não pede demissão ontem, ele bota panos quentes, dá a coletiva do jeito que ele sempre dá, e eu sempre falo isso. Parabéns para quem continua assistindo as entrevistas do Renato, porque eu já larguei, Meu assim. grupo. Acho que não tem muito do que tirar dali das coisas que ele fala. Então, eu acho que se ele tivesse passado por esse estágio, ia seguir o baile. O Fluminense é o 8º colocado do Brasileiro, com jogos a menos, tá na semi da Copa do Brasil lá no final do ano. Ele ia passar por isso. Aí eu acho que ele foi mal, porque eu acho que ele abandona os caras, e até o Fábio na zona mista me parece um pouco tipo, quando é eliminado tudo pode acontecer, vocês esperavam? A gente esperava classificar, acho que os caras também não esperavam muito. Com certeza. Me pareceu uma decisão de bate-pronto ali, no sentido de, pô, de saco cheio, eu vou ficar ouvindo os caras me chamar de burro, vou ficar ouvindo eu não preciso disso, eu que eu vou quero vazar. esperar um pouco hoje ainda. Não, mas já foi. Então, O Fluminense não vai voltar. O Renato até Então, pode querer voltar atrás, mas eu achei que- acho que o Fluminense Eu não vai achei aceitar. que hoje, ao acordar, Apesar o de eu achar que o presidente Renato não voltará Bittencourt atrás. ligaria e falava, irmão, ou então ontem no vestiário, eu quero sair, irmão, vamos conversar Eu amanhã. achei que a nota nem ia vir depois. Mas aí... Mas é porque ele fala na coletiva, né? Aliás, eu tenho uma notícia ruim pra você, Caio. A gente vai ter que rodar uma parte da entrevista. Vamos lá. Eu já vi a É muito inteira louco também, porque né? treinador que já não tá mais no cargo nem dá coletivo. Então, Foi. exato. Roda aí o Renato na entrevista de ontem. Poirá. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá,
de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado. A parte que ele fala que o Fluminense está bem no Brasileiro, de fato, está na semifinal também da Copa Betano do Brasil, então, sim, acho que ele não está abandonando o barco numa situação muito ruim. Apesar de eu ter ouvido várias manifestações de torcedores do Fluminense achando que foi o covardia, achando que o Renato deixa o grupo exposto, enfim, muita gente, assim, eu não sei... Acho que só o tempo vai nos dizer isso, mas o quanto afeta alguma coisinha de tamanho do Renato como ídolo do Fluminense, esse pedido de demissão, assim tão rápido, porque eu acho que, enfim, errar ali nas substituições e tal, acho que é meio do jogo, mas também achei o torcedor com pouca paciência, no fim das contas, depois da eliminação. Assim, o futebol tá... Não o futebol, não. Acho que o futebol, o estádio de futebol, ele só é reflexo do que é uma sociedade, ponto. Eu não acho que uma coisa não converse com a outra. E esses extremismos, como tá tóxico o futebol, lidar com o futebol hoje é tóxico, a gente falou isso no começo do programa. Ele não estava numa situação insustentável, por isso que chama mais atenção, porque ele estava em outras frentes. E aí eu acho que tem muito do que o Caio falou, expectativa e realidade. Eu não sei que diabo aconteceu no Mundial, que o Fluminense, para alguns, voltou pela história linda que o Fluminense fez no Mundial. O Fluminense foi a história do Mundial. Com certeza. Mas futebol é contexto. E o contexto do Mundial, primeiro que o Fluminense esticou a corda pra caramba no Mundial, Sim. e tá tendo agora, porque muita gente tá falando da substituição, mas o Renato explica que o Hércules não conseguia parar em pé. Então é o que eu sempre falo, a gente tem que saber, a gente sem saber o que tá acontecendo, e isso nada mais é do que reflexo de um calendário que pro Fluminense, que não tem o elenco do Palmeiras, não tem o elenco do Flamengo, a Que corda estava nas esticou, 3 competições até ontem, né? a corda esticou mais. Eu acho assim, dentro do Mundial, o Fluminense tinha um contexto onde ele poderia especular o jogo, ele seria competitivo e jogaria no erro dos adversários maiores. Tanto é que nos jogos que o Fluminense precisou ser protagonista e propor, ele não foi bem. Ele teve dificuldade. O jogo de ontem, apesar do primeiro tempo bom, o Fluminense tinha a obrigação de propor, de ser dominante tecnicamente. Porque tinha um time inferior, porque tinha um resultado atrás. E o Fluminense já se pegou em vários momentos da temporada onde ele precisa propor, e realmente aí é uma parte do trabalho que eu acho que falta saídas. Falta conteúdo no jogo. Eu acho que o Fluminense, dentro de um contexto de competir, de ser físico, de ser mais vertical, ele vai bem. Mas aí a questão dá um contexto, dá uma situação ideal para o Renato fazer esse jogo mais propositivo? Eu não acho que o Fluminense tem jogadores... Também acho que não. Eu acho que o elenco do Fluminense é bom. Eu acho que dentro da realidade do Fluminense, a temporada do Fluminense é boa. E tá tudo bem, o Fluminense não tem a arrecadação que tem o Flamengo, não tem o trabalho de anos que o Palmeiras tem. Então, assim, eu acho que tudo ali foi muito impulsivo, mas no fim, pra mim, o Renato só queria um motivinho. Você sabe o que eu acho que é muito Lula. ruim? O Renato é um cara que bate muito em todo o ecossistema do futebol. Sim. Que se demitem os técnicos, que as viagens, que em muitas coisas ele está completamente certo. Sim. As viagens são muito desgastantes, se joga sem parar. Time que tem mais dinheiro tem mais responsabilidade de ganhar, é um pouco mais obrigado a ganhar. Sim, quando você investe mais. E ele sempre falou sobre isso, né, dos investimentos que se faziam em outros times que no dele não. Tudo isso eu acho que é verdade. Mas também é verdade que atrapalha muito o ecossistema do futebol brasileiro trabalhos interrompidos no meio. Assim como ele já foi mandado embora de um trabalho que talvez ele ainda fosse melhorar aquele trabalho, era ali um momento ruim e tal. Quando ele larga um trabalho no meio, ele também não faz nada para ajudar o contexto do que é o futebol brasileiro. Sim. Ele larga um trabalho que pode terminar muito bem com o título da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai brigar mais ou menos por ali. O elenco que o Fluminense tem
estar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro é correto, Sim. não é nem É do menos tamanho, nem né? mais. E É com os isso, jogos a menos dá pra... é isso daí. Dá pra Acho que dá pra passar o Bahia com o jogo, ou o São Paulo. Dá pra passar o isso. São Paulo e chegar no Bahia, que também tem 22, né? Assim, dá pra ficar por ali. É isso daí, entre sexto, oitavo, vaga nono, pra é por aí, Libertadores, é por aí. É ali, o Fluminense E na ali. Copa do Brasil, pô, tem um clássico regional e depois, se passar, uma final e sabe-se lá o que pode acontecer. Ele abandonar no meio diz tudo do que é o futebol brasileiro. Todo mundo reclama e ninguém ajuda. Ele reclama, com razão, mas ele também não ajuda. Os trabalhos têm que ter início, meio e fim. Aí você julga o técnico, e não no meio. E não sair por causa de ruído de rede social. O Renato, o que ele fez ontem é muito danoso para ele e para todo o discurso de que no Brasil não dá tempo para o técnico, que 3 derrotas demite. Depois do Mundial ele tem um aproveitamento de 50%. É ok. É o que é o Fluminense. É ok. E voltou do Mundial, e aí pegou Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras logo em sequência, que Sem também deu Arias. umas 4 derrotas. O Arias foi Perdeu o embora. Arias, né? Tinha tudo acontecido. Eu acho que a diferença dos outros trabalhos do Renato para esse é que talvez esse ele se defendesse melhor do que atacasse, o que é uma coisa que não acontecia nos outros trabalhos do Renato. Era um time meio desequilibrado, mas sempre para frente. Era um time que fazia muitos gols, que conseguia criar. O Renato, mesmo num Grêmio muito... que tinha vários problemas, ele conseguia fazer um jogo por dentro ali de costura, que o Grêmio trabalhasse a bola. E isso faltou, assim, faltava ao Fluminense. E beleza, acho que era um ponto negativo do trabalho dele, mas o trabalho não era ruim. Já faltava no último trabalho dele no Grêmio ou Eu acho nos que em 2 questão de últimos até de anos. saídas, de buscar soluções, esse trabalho do Fluminense talvez tenha sido um dos melhores dele. Então, Quando ele acha a a gente questão falou dos 3 isso. zagueiros, quando, A sabe... gente falou isso durante a Copa do Mundo, eu lembro até de conversar com a Tati sobre isso, por a gente acompanhar mais de perto o Grêmio. Foi a primeira vez que eu vi o Renato mudando uma escalação ou um esquema por conta do adversário, levando em consideração o adversário. Eu nunca tinha visto o Renato fazer isso no Grêmio, nunca, nenhuma vez. E me parecia ali uma evolução, de fato, né? Algo que ele estava agregando no fim das contas ao eu trabalho. tô falando E acho que isso realmente agregou. de um dos caras que eu sou um dos caras mais críticos ao Renato. Todo mundo vem e fala, pô, o Renato não gosta do Renato. Porque primeiro, o que eu não gosto é do discurso que eu já falei algumas vezes, anti-estudo, anti-ciência, Mas isso aí compra quem quer, velho. Então, mas desculpa, Pô, mas- ele, no tamanho que ele tem, Não, mas ele o- ficar nesses papos é um serviço. Mas ele. Ponto. Mas, pô, aí, pô, beleza, eu entendo o que você tá falando. Sim. Mas alguém aqui acha que o Renato Gaúcho não estuda? Não, mas o ponto não é esse. O ponto é que a gente acha que ele estuda, só Sim. que ele quer continuar desmerecendo o estudo. E Exatamente. Eu acho que pra qualquer lugar pra que tu mim, a esteja, única desmerecer questão com o estudo Renato é isso. burrice, pô. E assim, eu acho que falta conteúdo nos times dele. Eu acho ele um bom treinador, ok, ponto. A ponto de pedir em seleção, assim, eu já acho que é loucura. Inclusive, assim, eu acho... Eu também já tive muitos pontos em relação ao Renato, em vários momentos. Eu só queria fazer aqui não sei se um meia-culpa ou entender, e não meu, porque acho que da imprensa como um todo, mas a imprensa como um todo também é muita gente, Sim. mas mudou muito a forma de cobertura nos últimos anos. E, de fato, Drasticamente. não só a rede social é barulhenta de torcedores, a rede social também é barulhenta de pessoas, jornalistas identificados, ou torcedores que passaram a produzir conteúdo e que passaram a ter uma importância e uma voz muito maior. Então, As pessoas, inclusive, estão na sala de imprensa na coletiva. exatamente. E aí eu acho que eu não sei se em algum momento a gente vai precisar rever algumas coisas, inclusive nessa parte de cobertura, assim, porque eu não... Do Renato especificamente, é que eu não vou me lembrar um exemplo claro, tá? Mas eu vou me lembrar, por exemplo, do Tite, como técnico do Flamengo, quando vem uma entrevista, acho que logo depois o Tite foi mandado embora, não me lembro, em que o Tite, o torcedor fala, mas você disse que a gente ia vencer o jogo, que a gente ia atacar, não me lembro. E o Tite fala, cara, falei naquele contexto, mas você prometeu e não sei o quê. E aí acabou a coletiva. Acabou a coletiva, o Tite estava se retirando, porque já todo mundo tinha perguntado, finalizar. E o cara seguiu fazendo cobranças ao Tite. Aquele lugar não é pra isso. Então, sim, eu acho que todo mundo, Olímpia e Flamengo, quartas de final da Libertadores de 24, me lembra aqui a Quando é produção. eliminado, né? Que o Flamengo tinha perdido lá.
e aí volta pra jogar no Maracanã, eu Não, acho. ele foi eliminado lá com os 3 gols de então cabeça. vem. Lá. Então em casa perde ele e diz lá que ele achou que o Flamengo tinha. vai fazer um gol no Paraguai. Ah, Lembra? é Foi isso contra que o ele falou. Peñarol. É contra o Peñarol. A galera já me lembra aqui. Uruguai. E aí eu acho que tem um ponto que é o cara sim precisa saber lidar com críticas, porque faz parte do trabalho dele. O cara sim tem que entender a rede social e o movimento do torcedor, e eu até acho que ontem a gente teve, sei lá, se um exagero, já com burro, né, pra ele e tal, depois do trabalho que eu acho que vinha sendo um trabalho ok no Fluminense. E as próprias substituições, Mas- eu não vejo nada demais do que tá todo mundo falando, não. Acho que É, era Eu também coisa... acho que é pra pioraram o time. recolocar a gasolina no jogo, É. tá? Assim, o time começou a cair no segundo É tempo, isso. ele tenta tirar o Everaldo, era talvez tarde demais, o Everaldo fez um muito mau jogo, mas de resto eu acho que foi pra tirar os jogadores que estavam bem, mas que já estavam sem gasolina no tanque. Precisava reforçar a Talvez, perna. tipo, o Serna, nós podia aguentar um pouquinho mais e tal, mas era um cara que Agora, também já tava... O que você estava dizendo sobre críticas, o Renato joga futebol desde os anos 80, início dos anos 80. Ele foi endeusado muitas vezes. Muito. E se você pega a passagem dele na Roma, o tanto que ele é criticado. Isso. Foi a 6ª passagem dele no Fluminense. Fluminense, em 2003, começou o Campeonato Brasileiro com o Renato, demitiu e contratou de novo um mês e meio depois. Assim. O Grêmio já fez isso também. Já fez isso também. É, o Globo. Então, assim, não é possível que isso seja novidade pro Renato. Não é possível que a chegada de torcedores, influencers e tal, não sei o quê, O Beckler, eu que acho seja que... tão tóxico eu- para um Renato que tá há 40 anos fazendo isso não aguentar. Eu Ou então é acho- porque ele tá 40 anos fazendo Eu isso. acho que é Não, mas é porque tóxico, eu acho que é mas eu acho que ele diferente. também tá de saco cheio. Eu acho que é diferente você ter a crítica do torcedor e você ter a crítica de quem tem o microfone na mão. E tá tudo bem, acho que a gente, né, a nossa missão também é, no fim das contas, fazer análises, fazer críticas. Mas na hora da pergunta, da entrevista, você tem que perguntar. Não, exato. A entrevista coletiva ela não é feita pra você debater com o Sala cara. de É imprensa- bom você perguntar por que você tirou o Hércules. Sala de por que imprensa não, não é lugar pra, porque... Não, pra torcedor. O cara pode ser torcedor, mas ele tá ali como jornalista É isso. Trabalhar. ou como um cara que tá trabalhando. isso. Ele não pode cobrar o treinador da sala de imprensa falando. Se você não tem a capacidade de se controlar pra discutir com o treinador dentro da sala de imprensa como treinador, Não dá pra ir. como torcedor, você sai dali. É E isso. você vai pra arquibancada. É isso. E aí você Mas xinga o cara esses de bola o caras segundo tempo fazem isso inteiro. propositalmente porque eles Engaja. viram... Aí o torcedor médio vira e fala assim: Representa. é isso, é esse tipo de cara que a gente precisa. E aí a gente vai para um lado que interessa muito a gente, que é a barbárie, que é o Exatamente. dedo lá e gritaria que a gente Mas fala. assim, que isso existe, e assim, essa análise de imprensa, eu acho, de imprensa e não imprensa, né, essa análise de quem está ali, eu acho absolutamente necessária que se faça. Sim. E por que permite um e não permite outro? Porque o tom desse é correto, o tom desse não permite ninguém. Afinal das contas, qual que é o trabalho do jornalista? Levar informação e fazer as perguntas que o torcedor quer. Então você coloca um torcedor ali, ele vai fazer isso que o torcedor quer. Talvez a gente tenha uma técnica, um decoro de fazer, embora eu já tenha visto várias vezes jornalistas também debater e discutir e brigar com o treinador em entrevistas, que possa se debater quando que o jornalista pode, quando que não pode, qual que pergunta, ou qual análise que pode ser feita numa entrevista. Isso tudo eu acho de acordo, dá para fazer um de placaço sobre isso, dá para passar 2 horas falando sobre isso e seria ótimo. A questão eu não consigo entender que o Renato Gaúcho tenha se intoxicado disso. Se é um técnico estrangeiro que não está acostumado e que fala, caramba, onde foi que eu caí? Que doideira que é isso daqui. E quer ir embora, eu até entendo mais do que o Renato Gaúcho. Por isso que eu acho que foi nada mais que o motivo que precisava. Do que ele precisava disso, né? Enfim, vejamos... Que já faz um tempo que parece que ele... Ele tá de saco muito- cheio. Ele tá de saco cheio. Mas É. eu achei que estar no Fluminense tiraria um pouco disso, porque ele estaria morando no Rio de Janeiro, ele Sim. iria jogar o seu futebol, ele teria Mas com mais esse válvulas de calendário escape. talvez ele não esteja jogando o quanto ele gostaria. Mas eu acho que ele teria mais válvulas de escape. No Rio a É galera a casa dele. anda mais Igual, e ele teve tal. proposta do Cruzeiro e não quis. Quando o Cruzeiro, no início do ano, demitiu exato. o Fernando Então Diniz. acho que tem alguns pontos. E aí acho que também, vamos ver se de fato ele vai descansar, né? Ele falou, vou sair pra descansar, E vamos ver se ele vai... descanse, isso é legítimo, tem que descansar Também mesmo. acho, eu também acho, também vai acho. descansar. Se eu pudesse, eu descansava até o final do ano também.